Oi pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para variar, não sei aí a hora que vocês estão nos assistindo, mas estamos dando início aí a mais um vídeo do Conversa Mole. Quero antes de mais nada agradecer aí a presença de todos vocês, a paciência aí em nos acompanhar. E eu logo de cara vou pedir para vocês, não se esqueçam, por favor, inscrevam-se no canal, dê um like, dê um dislike, né? Manda aí uma opiniãozinha pra gente, fala oi Jean, oi turma, né? E a gente tá aqui para trazer assim a verdade através das notícias reais e verdadeiras, combater tudo que é qualquer notícia falsa, né? As fake news. A gente realiza um trabalho de muita pesquisa, muita leitura, procurando trazer para vocês a informação independente e verdadeira. Tá bom? Hoje, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho, para variar, sobre Bolsonaro. Não tem muita coisa para conversar, a não ser Bolsonaro, né? Bolsonaro continua atacando lá o TSE e o STF, mirando sempre no Barroso e agora no Alexandre de Moraes. Ontem o ministro Fux fez uma declaração muito incisiva, muito dura. Pela primeira vez ele citou o nome do Bolsonaro, suspendeu aquela reunião que ele tinha marcado entre os poderes. Ele teve uma reunião hoje com Aras, que eu acho que foi mais ou menos para puxar a orelha do Aras também, porque é o engavetador da geral da União, né? E com isso mostrou que o STF todo está unido. O Bolsonaro conseguiu unificar todas as opiniões do STF. Os 11 ministros estão a favor, eles estão unidos, né? Por quê? Não suportam mais essas bizarrices do presidente. Hoje, dentro de um WhatsApp aí do pessoal bolsonarista, nesse almoço que ele teve em Joinville, Bolsonaro desceu o nível, chamando o Barroso até de nomes aqui que eu não vou dizer aqui no YouTube, porque não merece, né, que vocês ouçam essas coisas. Mas ele baixou a um nível realmente muito, muito baixo, ok? Ele está irritado também porque ontem ele sofreu uma derrota contundente naquela comissão lá do voto impresso, né? A comissão rejeitou por 23-11 o parecer lá do relator Felipe Martins, se não me engano, né? Ele rejeitou o tal do voto impresso. Mas também aqui cabe um parênteses, gente, pelo amor de Deus, vocês leram a proposta do rapaz? É surreal, né? Realmente era uma proposta surreal. Ou seja, o voto, você vota, sairia ali um comprovante que cairia na urna. Eu já disse aqui várias vezes, vai cair na urna, não sei se é meu, se é do outro, porque mistura tudo, né? Ela cai na urna. Aliás, tem um problema, depois eu peço até que vocês deem uma olhada num vídeo que foi feito há mais ou menos 2 anos atrás por aquele pessoal do Manual do Mundo, que eles desmontaram uma urna eletrônica lá dentro do TSE e mostra como funciona a urna, tá? Mas vamos voltar aí a tal da proposta aí do voto impresso. Então ela cairia nessa urna. E pasmem, meus amigos, né? A sessão eleitoral, aquela sessão que você votou e tal, vai abrir a urna e eles, mesários, vão fazer a contagem dos votos impressos. Emitir um relatório e mandar para o TSE. Imagina a balbúrdia, a zona e, obviamente, né, as ocorrências que vão existir, né? Os milicianos da região em cima dos caras, né? Os traficantes, dono da boca lá em cima do pessoal, fiscal de partido em cima,
Vocês entenderam? Então imagina a confusão, quer dizer, nós estamos regredindo, voltando à idade da pedra, né? Com um sistema que é extremamente confiável, que durante 25 anos vem sendo usado e até o próprio presidente foi eleito através dessas urnas que estão aí. Mas não é aqui o assunto do nosso vídeo, porque tem vários vídeos aí que eu já falei sobre esse assunto, e estou deixando aqui embaixo na descrição o link desse manual do mundo, tá? Então, agora, com toda essa confusão que o Bolsonaro tem arrumado no dia a dia, ele acabou entrando nos inquéritos do STF, né? Que, diga-se de passagem, é constitucional e legal a investigação através do STF. Ok? O STF vai fazer o relatório, vai investigar e vai mandar para o PGR, que vai abrir ou não o inquérito contra o presidente e retorna ao STF, que manda para a Câmara dos Deputados, num caso do impeachment. Ok? Então o processo é legal. Vocês têm que estar informados antes de sair falando bobagens por aí. Mas com isso, o Bolsonaro conseguiu, né, por ser investigado junto ao STF, dentro lá daquela ação que está sendo movida e cujo relator é o Alexandre de Moraes, ele conseguiu, né, ser relacionado na Lei de Segurança Nacional, por instigar a desobediência, a ordem social e política, incitar o emprego de violência ou grave ameaça ao regime institucional e ao Estado de Direito. Somando-se a todos os outros crimes, né, que ele vem cometendo dia a dia, relacionados ao decoro do cargo, etc., o Bolsonaro está sendo investigado pelo STF, pasme, meus amigos, por 11 crimes. 11. Tudo bem. Agora tem a questão do TSE, que agora também ele comprou a briga com o TSE, dizendo que as urnas são fraudáveis, que o processo eleitoral é uma fraude. Tudo bem. Todos os ministros do TSE se uniram, óbvio, né? E abriram um processo contra o nosso amigo Jair Bolsonaro. Com uma grande diferença, o TSE não precisa de ter o aval do PGR para mover a ação. O TSE caminha sozinho. E, dependendo das circunstâncias, eles podem determinar, né, a inelegibilidade do Bolsonaro para 2022. Ou seja, Bolsonaro não vai poder se candidatar nem a porteiro de prédio, nesse ritmo que nós estamos vivendo. Então criou-se, né, uma balbúrdia, uma confusão enorme. E agora pergunto aí para você, será que não é isso que ele quer? Se tornar inelegível, né? Para criar mais confusão, mais pandemia, deixar o Brasil em frangalhos. Já não chega o que nós estamos passando. E também vai se reeleger para quê? Se em 3 anos o cara não fez porra nenhuma, fez nada, né? Vai passar mais 4 anos sem fazer nada, a não ser, lógico, comer bife de Wagyu lá que custa 2 pau o quilo, você entendeu? Encher a pança né, do jeito que ele tá, andar de jet ski. Para isso eu também quero ser presidente. Opa, tô aí, estamos nessa. Entendeu? Mas eu vou de novo pedir para vocês assistirem esse vídeo aí, que é muito legal, do Manual do Mundo. Vale a pena mesmo. Mas continuando, dentro dessa polêmica, Bolsonaro deu uma entrevista à Jovem Pan, a rádio fake do Brasil, onde ele cometeu um grave crime. Apresentou, né, inclusive colocou no seu Twitter, né, o processo que corre sob sigilo, né? Um processo que corre sob sigilo com a investigação da Polícia Federal a respeito de uma invasão de um hacker em 2018 no site do TSE. O TSE, ontem à noite, divulgou até um manifesto
explicando esse inquérito, não entrou em detalhes, mas só simplesmente informou que continua a investigação a respeito e que esse hacker não teve acesso às informações da votação porque ela é independente e não está ligado à internet, às redes sociais. Ele entrou no site porque o site está ligado na rede, ok? Então o Bolsonaro cometeu mais um crime, né, ao fazer essa declaração ontem à noite. Agora, gente, vamos aqui analisar, vamos trocar um pouquinho de ideia. Se ele está dizendo que em 2018 a eleição foi fraudada, teve interferência de hacker e tal, gente, então a eleição tinha que ser anulada. No mínimo, ele tem que perder o cargo imediatamente de presidente e vamos convocar uma nova eleição para o mês que vem, para dezembro, para janeiro. Tá certo? Porque se há essa desconfiança, eu também desconfio, né, que ele talvez não tenha sido eleito ou não tenha tido todos os votos que está aí colocado. Já que existe essa desconfiança, vamos desconfiar dos dois lados. Não é verdade? Vocês não concordam comigo? Agora, gente, a reação das entidades todas, né? Juízes, políticos, toda a sociedade que hoje está reagindo, né, a essas ações do Bolsonaro, ainda que tardia, porque deveria ter sido feito antes, num país sério, civilizado, esse cara já estava deposto e na cadeia, né, com todas as mazelas que ele vem cometendo, né? Merece ainda uma representação séria e duríssima contra todas as ações antidemocráticas de um governo que eu lembro a vocês que foi eleito democraticamente através das mesmas urnas eletrônicas que hoje ele está batendo. O problema aí também é o seguinte: tem muitos congressistas, né, que estão com ia falar uma bobagem, mas estão com muito medo na reação dos militares ao eles tomarem essas medidas mais sérias e mais duras. Gente, não tem que ter medo de militar. O militar não tem que entrar na política. E principalmente se você conhecer a história pregressa do Bolsonaro e conhecê-la a fundo. E os militares que hoje estão aí, que faziam parte da turma do Bolsonaro lá na década de 70, 80, que são hoje amiguinhos deles, tá certo? Merecem também muita atenção àquilo que foi falado, né, contra o Bolsonaro pelo alto comando do Exército na época. Entendeu? Pelo general Leônidas da Silva, pelo general Geisel, né, pelo Jarbas Passarinho, né, gente que fez história no Brasil. Você sabe, como eu trabalho muito com pesquisa, eu fui atrás, eu comecei a pesquisar bastante e fui atrás. Então, está aí uma história que está escondida há 33 anos. Eu vou só fazer um pequeno relato. Em 25 de fevereiro de 1988, o Exército divulgava um editorial na capa do Noticiário do Exército, que é um jornalzinho que circula nos quartéis, intitulado A Verdade, um símbolo da honra militar. Esse jornalzinho, Noticiário do Exército, ele é feito, é produzido, né, lá no Forte Apache, no QG geral do Exército, lá em Brasília. E circulou com esse edital na capa, coisa que nunca tinha ocorrido. Nunca tinha ocorrido um editorial estampar a capa desse noticiário do Exército. Tratava-se de uma manifestação de desapreço que circulou em todas as unidades militares
de todas as forças, né, em todo o território nacional, contra o então oficial Jair Bolsonaro, na época com 32 anos. Esse editorial intitulado A Verdade, o símbolo da honra militar, né, ele dizia que Bolsonaro e um outro capitão que agiram em conjunto faltaram com a verdade e macularam a dignidade militar. Cita conclusões de conselhos de justificação instaurados para investigar os dois militares. Depois que a revista Veja, em 1987, tinha divulgado uma reportagem sobre um suposto plano que o Bolsonaro e este outro capitão tinham de estourar bombas em unidades militares. Acontece o seguinte, na época, né, as conclusões do Exército, naquele princípio, daquele ano, foram totalmente diferentes, né? Como descreve o editorial em 16 parágrafos. Eu estou até anexando aqui um facsímile, olha só, que eu consegui obter aqui na internet desse noticiário do Exército para vocês darem uma olhada, né? O fato e tais circunstâncias, diz aqui, tomaram os oficiais passíveis de serem considerados impedidos de continuar a pertencer aos quadros de nosso Exército, se assim forem julgados pelo STM. O Exército tem tradicionalmente utilizado todos os meios legais para extirpar de suas fileiras aqueles que, deliberada ou comprovadamente, desmerecerem a honra militar. A verdade é um símbolo da honra militar, diz o editorial. Estou falando aqui de um texto de 1988. Acontece que depois rolou, até mais para frente, né, o julgamento pelo STM do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha lá um amigo general dentro do STM que acabou absolvendo, acabaram fazendo um acordo. Na verdade, o Bolsonaro teve que deixar o Exército, ele não foi expulso, né? E teve que deixar o Exército por causa da influência desse general que era amigo dele. Tanto que o general Leônidas da Silva, que era o ministro do Exército, né, teve uma desavença muito grande com esse general, até o final da vida, entendeu? E que, só então voltando um pouco, por causa dessa publicação, o ministro estava muito irritado com o Bolsonaro. Por que ele estava irritado? Porque, a princípio, ele havia negado qualquer envolvimento com os fatos descritos pela revista. O ministro chegou a dar uma entrevista criticando, né, a revista Veja e dizendo, abro aspas, conheço a minha gente. Depois, com aquela investigação posterior que houve no Exército, né, o general Leônidas chegou à conclusão, né, um dia depois desse editorial, no dia 26 de fevereiro, né, chamou a imprensa, né, e deu uma entrevista à imprensa no Rio de Janeiro, dizendo que a Veja estava certa e ele, ministro, estava errado. Então, vocês imaginam, né, depois de ter depositado tanta confiança no Bolsonaro, né, ele ser obrigado a ver que ele estava errado com aquela conclusão. A gente não pode esquecer, né, que naquela época o ministro do Exército confiou na palavra dos dois capitães. Desde o momento em que, chamados à presença de seu comandante, negaram e ratificaram por escrito declarações e atitudes a eles atribuídas por aquela repórter. Da atitude inicial do general Leônidas. Você imagina, na época, o ministro do Exército tendo que pedir desculpas por ele ter apostado em dois oficiais que eram mentirosos. Então vocês vejam, né, essa história toda aqui que eu estou contando para vocês, eu vou deixar todas as informações de onde foram obtidas aqui. Vocês vejam que mentir para o Bolsonaro
é uma coisa normal, não é de hoje. Então, como vocês podem ver, Bolsonaro é um mentiroso contumaz, tá certo? A história regressa dele mostra que é prática dele ser mentiroso, não é novidade, e continua mentindo, tá certo? E através dessa transcrição aqui de 33 anos atrás, mostra claramente que o Exército não deposita com grandes confianças no capitão mentiroso, tá certo? Me lembrei até, nessa minha pesquisa aqui, de uma entrevista que o Jarbas Passarinho, Coronel Jarbas Passarinho, deu um pouco antes dele falecer, dizendo que, aqui abro parênteses, Jarbas Passarinho disse: Bolsonaro é um radical, eu não suporto radicais, inclusive os radicais da direita. Eu não suportava os radicais da esquerda e não suporto os da direita. Bolsonaro foi um mau militar. Só se salvou de não perder o posto de capitão porque foi salvo por um general que era amigo dele no Superior Tribunal Militar. E que fez com que o general Leônidas, ministro do Exército, rompesse com esse general por causa disso. Então, eu quero aqui voltar a repetir para vocês. Pessoal, não é bem assim, né? O Bolsonaro não tem toda essa credibilidade junto ao Exército e junto às Forças Armadas, que ele diz ter. Ele tem numa meia dúzia aí de oficiais que estão do lado dele, você entendeu? Que estão nadando no dinheiro público, tá certo? E que se tornaram amigo aí durante esses 15 anos de caserna. Tá ok? Não é consenso geral. Bom, gente, o tema de hoje foi esse, tá? Quis trazer à tona esse assunto para que a gente conheça o passado do Bolsonaro, a realidade do seu passado, né? E que a gente possa trazer as nossas conclusões de uma maneira agora um pouco mais clara e cristalina. Tá bom? Não posso deixar de pedir a vocês para se inscreverem no canal, deixar o like, deixar o dislike, acompanhar a gente nas redes sociais, tá ok? A gente continua aqui trabalhando duro e forte para combater a mentira, para combater as notícias falsas. É o nosso trabalho, né? Que a gente faz com muita garra, tá bom? Agradeço a todos vocês de novo. Que tenham todos um excelente fim de semana, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. E tamo juntos. A gente se vê pro próximo vídeo, tá bom? Tchau, pessoal.